Olá, como vai você? Hoje eu quero convidar você para estudarmos sobre perdão e cura através da vida de José. O José do Egito, o filho de Jacó, o filho preferido do pai Jacó. E para você que está vindo do curso Perdão e Cura, para aprender um pouquinho mais com a vida de José, eu encorajo você a parar e fazer a leitura primeiro, que vai do capítulo 37 de Gênesis, basicamente até o capítulo 50, contando a história de perdão e cura da vida de José, que perpassa certamente pela nossa vida, pela nossa história. Muito do que nós vamos ver aqui, através da vida de José, vai lançar luz de entendimento sobre a minha e a sua vida, e quem sabe se não vai ser hoje que você vai ter alguns vislumbres, alguns insights de por que a minha vida está assim, como eu posso melhorar, em que estágio desse processo de perdão e cura eu possa estar. E assim eu convido você para juntas fazermos esse estudo que vai ser quase que versículo a versículo, desde o capítulo 37 de Gênesis. Você vai ver comigo que a história de José, ela está muito ligada com a vida do seu pai Jacó. E aqui já começa a nossa primeira leitura. Não tem como, ou nosso primeiro aprendizado, não tem como a minha vida vem e perpassa através da vida e da história dos meus pais. E a vida de José não é diferente. E eu acho incrível como a Bíblia deixa isso muito claro, porque no capítulo 37 a Bíblia vai dizer assim: e essa é a história de Jacó. E aí diz o seguinte, o próximo parágrafo diz: tendo José 17 anos de idade. Olha que engraçado. E essa é a história de Jacó. E aí começa a contar da vida de José. José apacentava os rebanhos do seu pai junto com os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer no verso 2 que ele trazia todas as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. E o verso 3 vai dizer que Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo então os irmãos que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente com ele. Eu não sei você, mas eu vim de uma casa com 5 irmãs, com 4 irmãs, nós somos 5 irmãs, e tenho 6 filhos. Então, automaticamente, entre os irmãos, sempre tem aquela brincadeira. Ah, fulana é a preferida da mamãe. Ah, ciclano é o preferido do pai. Desde que você tenha 2 filhos ou mais, isso já vai acontecer. Mas aqui, na história de Jacó e de José e os seus 11 irmãos, a Bíblia vai deixar muito clara que, de fato, Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. Quando nós crescemos num lar assim, nós temos a tendência entre os irmãos de nos comparar, de nos amargurarmos e até de nos odiar, como aconteceu aqui com esses 10 irmãos de José, porque depois de José tem mais um filho que é o Benjamim, mas antes de José tem 10 filhos de Jacó, a quem Jacó amava, mas a Bíblia vai deixar claro que José era o seu preferido. Quando tem um filho preferido no meio dos irmãos, essa relação entre irmãos ela vai ficar problemática. Ela pode ficar não saudável e ela pode chegar no nível em que chegou a relação de José com seus irmãos. Olha que interessante. Por que é que o pai não fez 12 túnicas, uma para cada filho? Já que depois de José ele tem um irmão chamado Benjamim, por que o pai faz uma única túnica e dá para esse filho preferido uma túnica colorida? E essa túnica, gente, ela tem um peso. Qual é o peso dessa túnica? Essa túnica dá a entender que o pai queria que este filho, que no caso era um dos mais jovens, né? Era o penúltimo filho de Jacó, que ele fosse o futuro líder da família. Mas esse lugar de honra era do filho primogênito, era do filho número 1, no caso de Rúben. Então isso deixou os irmãos muito irritados. E aí o que aconteceu? No verso 5, no verso 4 vai dizer que os irmãos o odiaram e já não conseguiam conversar com ele de forma pacífica. Todas as conversas entre eles tinha briga, terminava em confusão, terminava em briga. E no verso 5 vai dizer que José começou a ter alguns sonhos. Dá para ver aqui que José era um escolhido de Deus para algo grande. Deus começa a dar sonhos proféticos para José.
E às vezes, entre irmãos, quando nós começamos a nos comparar com os outros e nós vemos que os outros podem ser preferido do pai e da mãe e ainda começam a ter uma elevação no seu chamado, na sua vocação, no seu ministério, isso pode nos causar inveja, isso pode nos causar um sentimento de competição. Eu sei que ouvir a palavra inveja para muitos de nós é bem complicado, mas esse é um sentimento bastante comum entre irmãos, numa casa, numa família. José começou a ter sonhos proféticos e quando ele começou a contar isso para sua família, a Bíblia vai dizer que os irmãos odiaram ainda mais. Tá aqui no verso 5 que diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. No verso anterior diz: eles passaram a odiá-lo, porque viram que ele era o preferido do pai. E no próximo verso vai dizer: José começou a contar os seus sonhos e os irmãos odiaram ainda mais. Sabe o que José contou para eles? José disse: gente, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos no campo atando os nossos feixes e o meu feixe crescia e os outros feixes de vocês se ajoelhavam diante do meu feixe. Os irmãos falaram: ah, engraçadinho, você está querendo dizer o quê? Que você vai reinar sobre nós? Que você vai ter o governo sobre nós? E o verso 8 vai dizer: e com isso, tanto mais o odiavam. Preste atenção: ódio, ódio e mais ódio. E José vem e conta mais um sonho. Não sei quanto tempo se passou, mas José vem e conta mais um sonho e diz assim: ei, gente, escuta o que eu sonhei. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Por um acaso, José tinha um pai e uma mãe e 11 irmãos. O que todo mundo entendeu? Ah, não, José, agora você passou do limite. Inclusive, o pai Jacó falou: você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus 11 irmãos vamos nos inclinar até você? Mas a Bíblia diz que Jacó, porque amava demais o seu filho, guardava tudo aquilo no coração. Mas os irmãos o odiaram de morte. Verso 11 vai dizer: seus pais lhe tinham ciúmes. Por quê? Porque ele era o preferido do seu pai. Então, isso começou a gerar nos irmãos uma dor muito terrível. E eu não sei você, mas se você parar para prestar atenção, quando A e B odeiam C, quando A e B se encontram, vão falar de C. E isso vira um ciclo vicioso de retroalimentação, da murmuração, da maldade, da reclamação, da maledicência. Eu já fiz isso. Conversa com outra amiga sobre uma terceira pessoa e a gente junto aqui começa a amargar o nosso coração e uma vai alimentando a outra. Ah, você não viu aquele dia? Viu a sandália dela? Ah, você não viu o cabelo dela aquele dia? E ela estava se achando. E nós vamos nos alimentando. Eu imagino que assim começou a acontecer com os irmãos de José, quando José não estava presente, entre eles, pelo ódio que eles estavam nutrindo, eles iam se retroalimentando de toda aquela amargura. E o verso 12 vai dizer que os irmãos dele foram para Siquém, uma cidade próxima de onde eles viviam, que era Canaã. Foram para Siquém para apacentar os rebanhos do pai. E o pai chamou José e disse: vai lá em Siquém ver como é que estão os seus irmãos e me traga notícia deles. José foi e chegou em Siquém e não encontrou os irmãos. E apareceu um homem que perguntou, a Bíblia vai dizer assim, no verso 15, e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo. Por que ele estava errante? Porque ele estava procurando os irmãos, mas eles não estavam em Siquém. E aí o homem falou: o que você está procurando? Os meus irmãos, era para eles estarem apacentando aqui. E o homem diz: eles foram a Dotã. Ou seja, José fica perdido numa parte do caminho e um homem o encontra e diz: eles foram para Dotã. José vai atrás deles em Dotã e a Bíblia vai dizer no verso 18 que de longe os 10 irmãos avistaram José. Eram só 10 porque Benjamim era o mais novo e ficava em casa. Então os 10 avistaram José e disseram: lá vem o sonhador. Eu imagino que de tanto eles ficarem imaginando maldade sobre José e nutrindo a raiva que eles tinham, todo aquele ódio, quando nós odiamos demais alguém, isso só tem 2 caminhos. Ou nós vamos para a cruz com todo esse ódio e confessamos esse ódio e pedimos perdão a Deus e crucificamos os nossos sentimentos de ciúmes, de inveja, de amargura uns contra os outros, ou esse ódio pode nos virar para a depressão ou para a vingança. Nesse caso, os irmãos de longe, quando avistaram, disseram assim: tá chegando ele, e começaram a conspirar de matá-lo. E o verso 19 vai dizer, uns aos outros diziam: vem lá o sonhador, vamos pegar ele, vamos arrancar a túnica, porque aquela túnica representava uma dor muito grande para os irmãos. Aquela túnica era uma prova colorida e vívida
do favor do pai, do preferimento do pai a respeito daquele irmão. Eles disseram, vamos arrancar a túnica dele, vamos matá-lo. Depois a gente suja a túnica dele no sangue e manda para o pai e diz que uma besta fera do campo comeu ele por aqui. Mas a Bíblia vai dizer que Rubens, no verso 21, mas Rubens, ouvindo isso, Rubem era o irmão mais velho. Portanto, ele sentia-se responsável por todos, como qualquer irmão mais velho, sente a responsabilidade e acaba aqui recebendo dos pais a responsabilidade pelos irmãos mais novos. É assim mesmo, não é? Rubem falou, não, nós não vamos tirar a vida dele. Ele é nosso irmão. Aí Rubem falou, olha, vamos lançar ele nessa cisterna aqui do deserto, um poço que não tinha água, estava vazio. E Rubem disse o seguinte, não ponhais a mão sobre ele. E a Bíblia diz que Rubem fez isso com a intenção de pegar ele, tirar ele da cisterna e devolver para o pai. Porém, Rubem saiu para alguma coisa nesse momento. Eu acho que ele foi buscar a parte do rebanho que ele estava cuidando, mas ele se afastou dos 10 irmãos, ou deixou os 9 irmãos ali conspirando. José estava chegando e Rubem deve ter dito, eu vou buscar a minha parte do rebanho e eu já volto. Não vão fazer mal para ele. Mas enquanto Rubem estava fora, o verso 23 vai dizer, logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que ele vestia, e lançaram ele na cisterna vazia. E ele ficou ali por um tempo naquele poço, porque o versículo seguinte vai dizer, ora, os irmãos se assentaram para comer pão. Eu não sei se era a hora do almoço, se era a hora do lanche da tarde, mas o fato é que tiraram a roupa de José. Quando alguém tira a roupa, é um sinal de humilhação. Deixaram José meio nu, talvez só com as partes de baixo, jogaram lá no poço e sentaram para comer pão, para fazer o lanche deles. E eu não sei quanto tempo eles demoraram ali, talvez meia hora, talvez 40 minutos, talvez 1 hora, tiraram ali o horário de almoço deles. José está num poço próximo, certamente gritando, pedindo misericórdia, pedindo socorro para os irmãos, mas entre eles estão ali alimentados do seu ódio, sentindo-se vingados naquele momento e estão comendo o seu pão. E de longe passou uma caravana, eles viram que de longe vinha uma caravana de ismaelitas. Então Judá, que é um dos irmãos de José, disse para os outros assim, gente, do que vai aproveitar a gente matar ele? Ele é nosso sangue, o sangue dele vai ficar nas nossas mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para essa caravana de ismaelitas? Os irmãos entraram em acordo. Eu penso que José da cisterna está gritando, não, pelo amor de Deus, não me vendam, não me matem, me tirem daqui. Eu imagino que, tempo que foi, seja meia hora, 1 hora, 40 minutos, José deve ter ficado rouco de tanto gritar e implorar por ajuda. Mas a Bíblia vai dizer que eles pegaram e venderam a José para aquela caravana de ismaelitas. E foi assim que José foi parar no Egito. O verso 29 vai dizer que quando Rubem voltou à cisterna, não encontrou mais José e ele rasgou as suas vestes. Toda vez que um hebreu rasgava as suas vestes, era um sinal de dor, era um sinal de humilhação, era um sinal de tristeza. Eu não sei você, mas eu tenho as minhas culpas de muitas vezes em que eu deveria ter me posicionado e não fiz. Eu penso que Rubem por muito tempo carregou essa culpa de dizer por que eu não me posicionei diante dos irmãos, por que eu não tirei ele na hora, não esperei ele chegar e não peguei ele, não levei de volta para casa e não contei para o pai tudo o que estava acontecendo. Rubem por muitos anos vai carregar essa dor e essa culpa. Sabe o que eles fizeram? Eles mataram um animal, um bode, sujaram aquela túnica no sangue do bode e chegaram para o pai e disseram, veja aí se é do teu filho José, porque a gente encontrou isso no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer que Jacó rasgou as suas roupas, chorou, vestiu pano de saco, que era um sinal de lamentação, um sinal de luto, um sinal de dor, e ele chorou por muitos dias. Muitos dias Jacó chorou a morte do seu filho José. E eu penso que aqui, alguns desses 10 irmãos já podiam ter se arrependido ou, no mínimo, sofrendo remorso. Eu não sei se você já passou remorso por alguma coisa que você fez de errado, mas o remorso é diferente do arrependimento. O remorso é uma inquietação dolorosa por saber que você cometeu um erro. E isso muitas vezes se torna uma cadeia muito cruel mesmo para cada um de nós. Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente tem vislumbres de como a nossa vida poderia ter sido. Se você teve um relacionamento anterior ao do seu casamento, por exemplo, você pode ter em alguns momentos da sua vida um vislumbre dizendo assim, nossa, como seria se eu tivesse me casado com o Antônio?
como teria sido a minha vida? Talvez você desprezou uma chance de emprego na Alemanha e você pode pensar assim, nossa, como teria sido a minha vida na Alemanha se eu tivesse aceitado aquele emprego? Todos nós temos vislumbres de como a nossa vida poderia ter sido quando não foi, mas trazer isso todos os dias para a nossa mente pode se tornar uma cadeia bem cruel, pode se tornar um hábito bem doloroso. Viver no passado vai trazer depressão, vai trazer uma dor muito grande. Isso não é saudável. Algumas vezes, quando eu e minhas filhas falamos, estamos sentados, ou eu e minhas irmãs, e a gente conversa coisas do passado que não aconteceu, eu sempre digo, nunca saberemos, porque não aconteceu. Então, vamos cortar esse pensamento aqui, porque a gente sempre brinca, né? A minha mãe conta que antes do papai, ela teve um noivo, e era um fazendeiro muito rico. E, inclusive, ela disse que quando ela era bem jovem, que ia para a casa desse fazendeiro para um namoro, que era um namoro feito com toda a família na sala, ela diz assim, eles serviam uísque, era muito chique, era uma família muito chique. Então, a gente brinca e fala, mãe, por que você não casou com esse fazendeiro? Mas a verdade é que se a minha mãe tivesse casado com aquele homem, não seríamos nós as 5 filhas dela. Porque precisava do José e da Olga, que no caso são os meus pais, para ter a gente, para sermos nós. Então, a gente nunca pode ficar pensando naquilo que não foi. Embora a gente tenha esses vislumbres, a gente não pode se prender a isso. Eu acho, voltando um pouquinho aqui, que quando quando Jacó fez essa túnica para José, era um pensamento assim, e se o meu primeiro casamento tivesse já sido o dos sonhos? Porque se você voltar um pouco na história de Jacó, ele amou Raquel, mas foi enganado pelo seu sogro e foi obrigado a casar com Lia. Raquel, que era a mulher amada, demorou muitos anos para ter filhos porque ela era estéril. Eu penso que talvez nos vislumbres de Jacó, e eu não estou afirmando isso, né? Não é nenhuma heresia, eu só estou lançando pensamentos, sabendo que nós, seres humanos, fazemos muito esse processo mental de pensar, como teria sido? Talvez Jacó, quando fez essa túnica, pensou assim, como teria sido a minha vida se fosse só eu e Raquel, como ele queria? E os meus filhos com Raquel? Eu não sei, todos nós temos isso. Mas voltando aqui, eu penso que agora, nesse momento, quando os irmãos veem o pai chorar, porque a Bíblia diz que ele chorou por muito tempo, o luto tinha um tempo em Israel, mas eu acredito que Jacó passou desse tempo, porque a Bíblia vai dizer que ele chorou por muito tempo a morte do seu filho. E os irmãos tentaram consolá-lo, mas o verso 35 vai dizer, ele recusou ser consolado pelos filhos. Eu imagino que isso doeu ainda mais nos filhos, sabendo que a culpa era deles, ver o pai chorando daquela forma. Ninguém tinha coragem de contar o que tinha acontecido, porque isso é o remorso. O remorso é um remordimento, é um abatimento de consciência por saber que fizemos algo errado. E ele é diferente do arrependimento, viu? O arrependimento, enquanto o remorso é só uma emoção tóxica, por quê? Porque ela te deixa presa na culpa. O arrependimento, que é o arrependimento verdadeiro, ele é um pesar pelo mal cometido. Ele leva você à confissão, arrependimento verdadeiro, e traz uma mudança no seu coração e na sua mente. Isso leva você à confissão, às reparações necessárias, e isso nos afasta do erro e nos conduz para a cruz de Cristo, nos conduz a Deus e nos conduz a uma vida diferente, ao invés de nós ficarmos só ali no remordimento. Mas o capítulo 39 vai dizer que então José chega no Egito como um escravo. Coloque-se no lugar de José. Na casa do pai ele era o filho favorito. Ganhou aquela túnica colorida. Certamente ele tinha um lugar favorito ou guardadinho do lado do seu pai para as conversas à mesa. Certamente ele era um menino que o pai acariciava o cabelo, pegava no colo, sabe assim, aquele cuidado todo. Agora ele está seminu, vendido, mostrando os dentes no mercado de escravos para ser escolhido por alguém. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Sabe o que é interessante? Não importa o caminho que você tenha vivido até aqui, os lugares de dores pelos quais você tenha passado, o Senhor certamente foi com você e é por isso que você chegou até aqui. A Bíblia vai dizer no capítulo 39 que o Senhor era com José e ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E esse Potifar era o oficial de Faraó, o grande maioral de Faraó, comandante de guerra e da guarda egípcia. E a Bíblia diz que esse Potifar viu que José tinha favor de Deus. Ele comprou
comprou José, José foi trabalhar na sua casa e Potifar viu que tudo que José fazia era bem sucedido. E então a Bíblia diz que ele colocou José como o mordomo da sua casa. Diferente do que nós pensamos hoje de mordomo, nesta época de José, o mordomo era aquela pessoa que cuidava de toda a casa, do dinheiro da família, das compras, dos bens, de todos os bens. Eu, Sheila, acredito que foi nesses anos da mordomia de José, enquanto ele era escravo de Potifar, que ele aprendeu a administração. José cresceu ali na casa e debaixo do favor de Deus, obviamente, né? Mas agora eu quero que você pense nos pensamentos de José. Desde que ele chegou na casa de Potifar, talvez à noite ele tinha pesadelos com os gritos do poço, enquanto os irmãos estavam comendo, tirando sarro dele. José tinha seus gritos, suas dores. Talvez José acordava na madrugada, chorando com saudade do seu pai. A vida agora como escravo era diferente, mas ainda assim, passados anos, ele alcançou favor diante de Potifar, que colocou ele como administrador da sua casa. Mas, na minha visão, José era um homem ferido e amargurado com seus irmãos e com a sua história. Talvez José era essa pessoa que estava presa nesses vislumbres constantes de dizer: como estaria agora na casa do meu pai? Será que eu já teria me casado? Será que o meu pai, agora é Natal, meu Deus, meu pai estaria matando os cabritos, eu poderia estar ajudando, a gente estava colocando a mesa, é Páscoa e eu tô longe dos meus pais. Eu penso que nesses anos todos, José amargurou e remoeu muitos sentimentos ruins pelos seus irmãos, com muita dor. A dor de qualquer pessoa que é traída, que é ferida, e toda dor é legítima, mesmo que ele pudesse ter alguma noção de que os irmãos tenham feito isso por inveja, por ciúmes. E aqui eu queria lembrar você do quanto é importante eu e você, enquanto pai, enquanto mãe, de termos esse cuidado, de termos equilíbrio no amor, no cuidado, na demonstração de amor para com os nossos filhos. Às vezes fica muito escancarado, né? Porque eu não gosto de legislar nessa área e nem me sinto confortável de fazer isso, porque eu tenho 6 filhos. E sempre tem. Fulano é a preferida da mãe. O ciclano é o preferido do pai. Mas eu penso que é bem saudável para nós, enquanto pais, prestar atenção na forma como nós estamos demonstrando o amor para os nossos filhos. Também é verdade que cada filho tem uma forma, e eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, e eu digo que cada mãe é uma mãe. Se você tem 3 filhos, você não é a mesma mãe para os 3 filhos. Sabe por quê? Porque eu, Sheila, quando tive a minha filha Natália, por exemplo, que é a minha primogênita, eu era uma menina muito jovem. E eu sei que eu falhei muito como mãe para ela. Quando a Larissa nasceu, eu já era uma mãe um pouquinho melhor, mas eu ainda era uma mulher muito atormentada num casamento muito problemático. E isso fez com que eu não conseguisse olhar as necessidades das minhas filhas. E eu carreguei essa culpa por muitos anos, já tem muitos anos que não carrego mais, por entender que eu dei o que eu podia dar naquele então. Eu era só uma menina de 17 anos, depois uma menina de 20 anos, com um casamento muito problemático, que não tinha amadurecido ainda como indivíduo, como pessoa. Então já há muitos anos eu não tenho essa culpa, mas a gente tem que prestar atenção sobre isso. E também trazer luz e verdade e fazer os ajustes necessários. Eu já pedi perdão para as minhas filhas muitas vezes e já há muito tempo já não peço mais, porque alcancei um lugar de cura dentro de mim e percebo que a nossa relação alcançou também um lugar de cura. Mas para mim, José ficou todos esses anos amargurados. E talvez você não saiba, mas hoje eu quero dizer para você que nós administramos a nossa vida com base nas nossas emoções. Você que veio do curso Perdão e Cura, sabe que eu falo lá que nós administramos e dirigimos a nossa vida com base nas 3 esferas da nossa vida. A esfera espiritual, a esfera da nossa alma e a esfera física. Nosso corpo, alma e espírito vão dirigir a forma como nós levamos a nossa vida. Então, embora José estivesse tendo algum sucesso como administrador, e aí eu quero lembrar você que isso não estou falando sobre salvação. Você pode ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, mas pode estar vivendo uma vida não abundante. No meu caso, eu penso que era assim que José vivia. Ele tinha muito sucesso nos seus negócios, na sua vida profissional, mas no seu coração, José ainda amargava suas dores, José ainda tinha pesadelos com seus irmãos e muita raiva armazenada e muita dor armazenada contra os seus irmãos. José estava, para mim, Sheila, num processo de perdão e cura. Um processo que demorou longos anos, quando você vê que José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E aqui
que a vida está passando. Eu não sei por quantos anos, mas eu sei que José trabalhou muitos anos na casa de Potifar, porque nós vamos ver aqui que José vai para ser governador do Egito com 30 anos de idade. Então, são 13 anos que se passam até que ele chegou nesse lugar de governador e, na minha visão, não estava com seu processo de cura completo. E para você que tem pensado assim, meu Deus, quando é que isso termina? Eu ouso dizer que na nossa vida nós vamos ter muitos e muitos processos de perdão e cura. Sobre a nossa história do passado, sobre as coisas que nos acontecem hoje, porque nós não vivemos num mundo perfeito, logo ferimos e somos feridos a todo momento. O fato é que José está na casa de Potifar prosperando, mas algo acontece. E aí eu ouso dizer que quando nós não estamos com a nossa mente, nossa alma, nosso espírito e nosso corpo alinhados e curados, nós vamos viver muitos altos e baixos em várias áreas da nossa vida. José estava indo muito bem no seu trabalho até que a mulher de Potifar, que também era uma família disfuncional, eu ouso dizer que José vem de uma família disfuncional. E é só a gente olhar a história para ver. E por que José vem de uma família disfuncional? Porque Jacó já tinha vindo de uma família disfuncional. E por que eu vim de uma família disfuncional? Por que você veio de uma família desajustada? Porque os pais dos nossos pais, e onde é que vai parar isso? Lá em Adão e Eva. Tá certo? Então a gente só vai entender que toda família é disfuncional e cabe a cada um de nós, no momento em que estamos vivendo, fazer o melhor com a nossa vida, fazer o melhor com a nossa história, poder resolver a história da casa dos nossos pais. Se você conhecer a história de Jacó, que é o pai de José, você vai ver que Jacó era o filho preterido do seu pai Isaque, enquanto Esaú, seu irmão mais velho, era o filho preferido. Preferido. O preferido era o seu irmão mais velho, mas a Bíblia diz que a mãe acabou pegando ele, eram 2 filhos. O pai preferia o mais velho e a mãe acabou preferindo o mais novo, e isso trouxe problemas entre Esaú e Jacó. E por mais que nós sejamos feridos em algo, se a gente não acertar isso, se a gente não ajustar isso na nossa vez de viver, na nossa história com o pai e a mãe, quando a gente se casar, quando a gente formar nossa família, nós vamos ter a tendência de repetir os erros dos nossos pais que tanto nos feriram. Tinha uma coisa que eu não gostava da minha mãe e eu dizia assim, eu nunca vou fazer igual a minha mãe. A gente já conversou sobre isso, eu já pedi perdão pra ela, então é algo que eu posso contar aqui. Era uma maneira que eu não gostava que ela tratava o meu pai e eu falava assim, eu nunca vou fazer como ela. E quando eu me vi com 30 anos de idade, repetindo exatamente o que a minha mãe fazia, eu me dei conta que eu precisava acertar a minha história com a minha mãe dentro de mim. Eu espero que isso faça sentido para você. E se você não é do curso Perdão e Cura, dá uma olhadinha lá que você vai poder entender melhor do que eu estou falando. Mas o fato é que nós vamos repetir as histórias na nossa vez de viver, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Tudo aquilo que você trouxe de mágoa do teu pai e da tua mãe, você tem uma tendência muito grande de repetir. É como reeditar a história. Repetir o script dos pais, aquilo que muito te feriu e que você não conseguiu perdoar, que você não conseguiu resolver e ajustar na sua família de origem, ter quase 100% de certeza que ele vai aparecer na sua vida, na sua vez de viver família, na sua vez de viver casamento. Bem, José está no Egito e a mulher de Potifar, que não era uma mulher muito saudável, que não era uma família ajustada, começa a colocar os olhos em José. A Bíblia vai dizer que José era muito belo, muito formoso. Além de tudo, era um menino muito educado, muito agradável. Isso é a Bíblia que vai dizer. Então aquela mulher colocou os olhos em José e começou a dizer para ele, você podia se deitar comigo. De certa forma, na nossa forma mais comum de dizer, a mulher de Potifar começou a querer enredar José para ter um caso com ele. Mas José era um jovem que tinha recebido do seu pai Jacó. Eu penso que José viu o quanto Jacó sofreu pela sua mãe Raquel. Jacó trabalhou 7 anos de graça para pagar pelo casamento com Raquel, foi enganado pelo seu sogro e recebeu a esposa errada e o sogro falou, trabalhe mais 7 anos. E a Bíblia diz que para o pai Jacó, o pai de José, aqueles 7 anos ele nem viu passar, de tanto que ele amava aquela mulher. Então eu penso que José
viu na vida honesta do seu pai no casamento e ele não queria ferir a Deus. Tanto que ele fala para a mulher, olha, eu jamais faria isso com o meu Deus e com o meu Senhor, que no caso era o marido dela, Potifar. E a Bíblia diz que José sofreu esse assédio por muito tempo. E um dia essa mulher conseguiu pegar José e agarrar ele e ele escapou dela, mas a túnica ficou na mão dela. E você conhece a história. Ela faz um escândalo e diz que José tentou estuprá-la e José vai parar na cadeia. Eu não sei como eram as cadeias daquela época, né? Eu não sei o quanto José sofreu naquela cadeia por ter sido acusado de estupro, por ter sido acusado de uma tentativa com aquela mulher. Hoje a gente sabe o que acontece nas cadeias, né? Eu não sei se era assim no tempo de José, mas o fato é que José ficou preso por um bom tempo. E sabe o que aconteceu na cadeia? José teve o favor do Senhor na cadeia. A Bíblia vai dizer no capítulo 40 que José tinha o favor do Senhor lá na cadeia. E o comandante, que seria como delegado hoje, acabou colocando José também como administrador daquela cadeia. Ele viu em José aquela capacitação, ele viu em José aquele coração. E sabe o que eu acho incrível de José? José é um tipo de Cristo. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que José é um tipo de Cristo. É alguém que faz um sacrifício por todos, é alguém que consegue perdoar, que chega num lugar de perdão e cura. Mas aqui, a meu ver, José está no seu processo, tá? Quando ele cai na cadeia, ele mostra favor para com as pessoas. A Bíblia diz que num determinado momento, o copeiro e o padeiro do rei Faraó caíram presos lá e José cuidava deles. E isso no capítulo 41 vai dizer que José, no capítulo 40 vai dizer que José serve esses dois homens por algum tempo. E serve a ponto de conhecer eles. Sabe o que eu acho incrível? Pessoas que estão sendo trabalhadas e que estão trabalhando as suas dores, elas são pessoas que se importam com os outros. A Bíblia diz que uma certa manhã José veio trazer o alimento e viu que o rosto dele estava triste. Gente, quem é que na prisão vai perder tempo pensando e preocupando com outras pessoas? Só alguém que está sendo trabalhado na sua história, na sua vida. Só alguém que está trabalhando perdão e cura na sua vida. A Bíblia diz que José chegou e falou, o que vocês têm hoje? Vocês estão os dois tristes. E eles disseram para José, a gente teve um sonho e a gente não sabe o que isso significa. E José falou, então me conta. E eu tenho o dom de interpretar sonhos. Se Deus me der a interpretação, eu vou contar para vocês. E ele interpretou certinho. O padeiro, em 3 dias, seria decapitado. E o copeiro seria devolvido para o seu lugar de copeiro do rei. E foi exatamente assim. 3 dias depois, os dois foram chamados para julgamento. O padeiro foi morto, decapitado, e o copeiro voltou para o seu lugar. José falou para ele assim, amigo, não esquece de mim, eu tô aqui injustamente. E ele disse, eu vou me lembrar de você. Mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 41, passados 2 anos inteiros, aquele homem saiu da cadeia e passou 2 anos inteiros sem que ele se lembrasse de José. Eu não sei você, mas eu já ajudei várias pessoas que eu queria que elas me retribuíssem e elas se esqueceram de mim. Dá uma dor, né? Dá uma raiva, não dá? Isso é da nossa humanidade. Essas emoções são todas emoções naturais, mas são emoções que, se a gente ficar alimentando, vão se tornar emoções tóxicas. Se ajudou alguém e a pessoa esqueceu de você, eu vou contar um segredo para você que está aqui na Bíblia. Deus não esquece. Tudo que você fez de bom está sendo anotado e em algum momento isso vai voltar para você como uma colheita farta e alegre. E foi isso que aconteceu com José. 2 anos se passaram e aquele copeiro nem se lembrou de falar bem de José para o Potifar, para dizer, olha, tá enganado, não é bem assim, José é bom. Passou-se 2 anos inteiros. Eu não sei quantos anos José já estava na prisão, mas eu sei que depois que ele ajudou esse homem esperando receber algo em troca, passaram-se mais 2 anos. E eu penso que Deus estava trabalhando com José e dizendo, é na minha hora, não é na sua hora. Talvez você esteja esperando que algo aconteça e o Senhor possa estar declarando para você com todos os fatos que está acontecendo na sua vida para dizer, calma, não é do seu jeito, é do meu jeito, é na minha hora. E a soberania de Deus não nos deve nenhuma satisfação, né? É difícil cair no chão da vida, no chão dessa verdade, mas a gente tem que cair em si e entender que Deus é soberano e Ele sabe como fazer as coisas. Passados 2 anos inteiros, a Bíblia diz que Faraó tem um sonho inquietante. Aqui é o capítulo 41. Faraó tem um sonho inquietante, chama todos os seus adivinhadores do reino e ninguém, simplesmente ninguém, consegue decifrar o sonho de Faraó. E então, alguém se lembra do seu pecado. Alguém se lembra da sua falha. O copeiro chegou para o faraó e falou, meu senhor,
Hoje eu tô me lembrado de um pecado muito grande que eu cometi, Faraó. O que foi? O senhor lembra quando o senhor me colocou na cadeia junto com o padeiro? Lá na cadeia tem um jovem, ele é hebreu, ele tem o Espírito de Deus e ele interpreta sonhos. E a Bíblia diz que no mesmo momento, Faraó mandou buscar José da cadeia. Ai, que gostoso quando chega a hora da gente sair da prisão, quando chega a hora da gente subir um degrau a mais no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então a Bíblia diz que José se barbeou, tomou banho, se maquiou todo bonito e foi apresentado diante de Faraó. E Faraó falou para ele, eu tive um sonho. E José falou, ele disse, eu sei que você pode interpretar. E José falou, não está em mim isso, mas se Deus quiser, eu vou te ajudar. E Faraó contou os sonhos, se você conhece essa história, por isso eu convido você realmente a fazer essa leitura. José diz para ele assim, o sonho é o seguinte, Faraó, 7 anos de muita fartura vão acontecer no Egito. E depois virão 7 anos de uma fome tão grande, a escassez vai ser tão grande, Faraó, que ninguém vai se lembrar dos 7 anos de fartura. Eu não sei você, mas eu já tive momentos de fartura na minha vida que foram tão preciosos, nos quais eu não guardei nada. Eu poderia ter feito uma boa reserva e eu não fiz. E quando chegaram os anos de escassez, ai, como eu senti tanto de não ter feito reservas na minha vida. Então José deu um conselho para Faraó e falou, eu te aconselho, ó Faraó, que nesses 7 anos de muita fartura, o Senhor guarde a 5ª parte de tudo que o Egito produzir. E a 5ª parte é 20%. Isso se tornou, inclusive hoje, na administração e nas finanças, um estudo que as pessoas ensinam para os outros. Lá do seu 100% que você ganha, reserve 20% e aplique esses 20%, que isso vai render muito. A maioria de nós não consegue fazer isso, não é mesmo? Porém, esse foi o conselho que José deu, e José deu mais um conselho para Faraó e falou assim, encontre um homem bem capaz, um homem honesto, um homem decente, um bom administrador para lhe fazer isso. Deus estava com José e estava chegando a hora da história dele virar, porque eu acredito, eu, Sheila, lendo a história, que ele já estava no seu processo de perdão e cura. E Deus realmente tinha um propósito para a vida de José, que era guardar toda a sua família, que era o povo hebreu, que era o povo de Deus, que eram os judeus, para guardar com vida, porque a fome foi tão grande que muitos povos pereceram naquele então. E aí Faraó falou para ele assim, onde é que eu vou encontrar um homem mais sábio e mais capaz do que você? Eu quero que você tome conta do Egito. Ou seja, no mesmo dia, José sai da cadeia para o governo do Egito. A Bíblia diz que Faraó vestiu José com uma roupa real, colocou ele numa carruagem e saiu anunciando para todo mundo. Esse é José e ele vai ser o governador do Egito. E Faraó dizia, só no trono eu serei maior que ele. Aqui ninguém move uma palha sem José autorizar ou não. A Septuaginta vai dizer, que é uma das traduções da Bíblia Sagrada, vai dizer que ele foi conhecido como o homem mais poderoso da terra. Porque nos 7 anos de fartura, com tudo que José ajuntou, o Egito governou todo mundo daquela época. Olha que poder. Então ele de fato era conhecido como o homem mais poderoso da terra. Isso tudo porque Deus era com ele. E a Bíblia vai dizer no capítulo 41 e no verso 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó e andou por toda a terra do Egito como governador. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu muito e José ajuntou muito mantimento nos 7 anos, que não dava nem para contar, foi além das medidas. Eu gosto disso. Eu gosto de pensar que já houve momentos na minha vida e ainda haverão, porque eu acredito que a vida é feita de fases, de estações, de ciclos. Eu acredito que haverão ciclos na minha vida e na minha história em que eu vou colher muita coisa boa. A Bíblia vai dizer no verso 50, ajuntou José, eram os 7 anos. 7 anos de muita fartura. E a Bíblia vai dizer o seguinte, antes de chegar a fome, no tempo da fartura, nasceram 2 filhos para José. Eu já falei isso com meu marido quando li essa palavra. Falei que bom se a gente tivesse pensado, planejado e ajuntado primeiro antes de ter os filhos, né? No nosso caso, nós tivemos os filhos antes mesmo de nos casarmos.
Olha só, né? Que bom se você que está ouvindo aqui e ainda é uma moça solteira, e ainda é um homem solteiro, ajunte primeiro, faça uma reserva, tenha o teu período, construa o teu castelo primeiro, depois escolhe a princesa, isso está escrito em Provérbios, e depois traz os príncipes para casa, porque quando um casal tem filhos, toda a sua reserva, toda a sua energia, toda a sua vida agora foca para os filhos. Mas, voltando para o nosso estudo, no tempo da fartura, nasceram 2 filhos para José. E esses 2 filhos têm um significado muito importante que eu quero ler com você no capítulo 41 e no verso 50, que diz assim: José, ao primogênito, chamou Manassés. Os hebreus tinham o hábito de colocar o nome nos filhos que tinham muito significado de tudo que eles estavam vivendo na sua vida. Você já deve ter lido isso, né? O nome de Jabes, aquele homem que a Bíblia diz que a mulher falou: ai, com muitas dores eu dei à luz, vai chamar Jabes, esse menino. Então, toda vez que alguém chamava Jabes, era como dizer: Dor, vem aqui, a tua mãe tá te chamando. Hoje a gente coloca nome nos filhos e nem pensa o que significa, nem vai atrás, né? Se você tiver essa oportunidade também, pense bem o nome dos seus filhos, né? Ele colocou o nome de Manassés porque José disse o seguinte: Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai e de todos os meus trabalhos. Vamos ver o que isso significa? No hebraico original, esse trabalho é como trabalho de parto. Só uma mulher que já teve um filho e passou pelos trabalhos de parto sabe o quanto isso é doloroso. Essa palavra trabalho significa a dor de nascer algo novo. Eu, Sheila, acredito que aqui a cura de José está despontando. O Senhor está trabalhando na vida de José, trazendo um renovo, trazendo uma cura. E ele nasce esse filho e ele diz: o nome desse filho vai ser Esquecimento. Porque Deus me fez esquecer todo o trabalho doloroso que eu tive até aqui e de toda a casa do meu pai. Aí eu pergunto para você: é possível esquecer de onde você veio? É possível esquecer do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das dores que você viveu na sua infância? Não é possível. Mas eu acredito que aqui José está querendo dizer assim: agora eu deixo o meu passado para trás, eu deixo toda a casa do meu pai. Eu também me pergunto muitas vezes, José estando aqui nesses 7 anos de fartura, com toda a condição que ele tinha, por que ele não disse assim: Faraó, o senhor me dá um mês de licença? Eu vou procurar meu pai, eu preciso encontrar meus irmãos, eu preciso resolver a minha história. Afinal de contas, agora ele era o homem mais poderoso de toda a terra. Por que é que José não foi atrás dos seus familiares, com toda a condição que ele tinha? Porque ele ainda estava no processo de cura. A meu ver, na minha leitura que eu faço, José ainda estava no processo de cura. Então, antes de chegar à fome, veio esse filho e ele, querendo fazer a sua própria cura, ele diz: agora eu esqueço de todo o meu passado. Mas não é possível. E ao segundo filho chamou Efraim, porque disse o seguinte: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso era bem verdade. E eu acho que espiritualmente também era. José estava prosperando na sua cura. E o Senhor estava preparando todo um cenário para que José reencontrasse os seus irmãos e eles fossem, dessa forma, se acertassem. José queria muito a sua cura, mas ele não podia dele mesmo. Como eu e você. Muitas vezes eu declarei cura na minha vida com a minha boca, com todo o meu sentimento e o desejo do meu coração, mas isso não era de fato o que estava acontecendo. A gente segue declarando, a gente segue orando, a gente segue buscando, mas sempre vai chegar o momento do encontro, do ajuste. Eu tenho dito às mulheres, e também no curso de perdão e cura, que vai chegar momentos que nós vamos precisar fazer reparações necessárias. Por mais que José estava sendo curado dentro do seu coração, Deus estava preparando um encontro com os seus irmãos para que essa cura fosse de fato selada e acontecesse no mundo espiritual, no mundo emocional de José e no mundo físico. Então, no capítulo 42, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José vão ao Egito atrás de comida. Jacó ficou sabendo que no Egito tinha muita fartura. E aí ele diz para os filhos: arrumem tudo e vão fazer essa viagem de peregrinação, vão até o Egito e comprem mantimentos para nós. E o pai Jacó falou assim: vocês vão os 10. O Benjamim vai ficar. Lembra que Benjamim é o irmão mais novo de José e só os dois são filhos de Raquel, a mulher amada do pai Jacó. E o pai falou assim: vão vocês 10, deixa o Benjamim aqui comigo para que não lhe aconteça nenhum desastre. E aqui eu quero tirar uma lição. Quando nós somos feridos,
Na psicologia, nós vamos dizer que a gente é a evitação. Quando você é ferido uma vez, você não quer passar por aquilo de novo. Então, o pai Jacó falou o seguinte: vão vocês 10, deixa o Benjamim comigo. Embora Benjamim já fosse homem, tivesse condição de estar lá, porque já tinham se passado... se José está com 30 anos, e aqui é os anos... começou os anos da fome, já se passaram 7 anos de fartura. Então, José governou com 30 anos, José já tem 37 anos, o seu irmão, então, já era um jovem, dos seus, talvez, aí, quase 30 anos. Mas o pai não deixou ir. É quando você diz assim: eu já me casei uma vez, não caso mais. É quando você diz assim para sua filha: os homens não prestam, minha filha. Sabe o que você está fazendo? Você está evitando a dor, mas isso não é saudável, isso é prejudicial. Isso é a amostra de um coração ferido. É aquela pessoa que diz assim: não, eu já fui ferido na igreja e lá eu não volto mais, porque a igreja fere as pessoas. E eu tenho para dizer para você que, infelizmente, a igreja, como corpo, família, nós nos ferimos sim, mas é também a igreja que cura. Sabe, a tua família te feriu, é a tua família que vai te restaurar e que vai te sarar. Foi um homem que te feriu? Que homem te feriu que agora você diz: os homens não prestam? Que mulher te feriu que você diz: mulher nenhuma tem valor? Você precisa resolver isso com você e Deus dentro do teu corpo, alma e espírito, e isso então vai poder ser um instrumento de cura para outras pessoas. Então, tudo bem, Jacó disse: vão vocês e o Benjamim vai ficar aqui. A Bíblia diz que quando eles chegam no Egito, eu imagino que José, sendo o homem mais poderoso da terra, não era ele que estava lá atrás do caixa cobrando as frutas, as verduras e as sementes. Mas eu imagino, eu gosto de pensar que talvez José estivesse fazendo uma vistoria sobre o mercado e de repente ele vê aqueles 10 homens e a Bíblia diz que José os reconhece na hora. Mas eles não reconhecem José, sabe? Porque José agora estava vestido, maquiado, totalmente moldado às formas do Egito. O Egito tinha umas pinturas no rosto, o Egito tinha um jeito de cabelo, de barba, que era diferente dos hebreus. Então, os irmãos de José não reconheceram ele, mas José reconheceu eles de pronto. E aí, deixa-me ver, é o verso de número 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não os reconheceram. Então, José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles, e aí José falou: ei, vocês, vem cá, vocês são espiões? Eles: não, nós somos filhos de Jacó, nós somos de Canaã. E aí José foi tendo toda a confirmação de que aqueles 10 homens eram de fato os seus irmãos. E a Bíblia diz que José, no primeiro ato, manda prender os seus irmãos, dizendo assim: vocês são espiões, sim. Sabe o que eu acho que está acontecendo aqui nas emoções de José? José é um homem poderoso agora. E ele tem o poder de matar os seus irmãos, ele tem o poder de prendê-los, de fazer sentença de morte, de fazer o que ele quisesse. Eu, Sheila, imagino que agora, nas emoções de José, ele está lutando contra ele mesmo para dizer: e agora, o que eu faço? Me vingo ou perdoo? Eu tenho dito para as mulheres que eu acompanho que a pior coisa que pode acontecer a uma mulher ferida é o sucesso chegar antes da cura. Na minha visão, José está aqui já no sucesso e Deus está dando para ele o livre-arbítrio de dizer: você quer ser curado de uma vez por todas ou o que você vai fazer? Porque nós temos o livre-arbítrio. José era esse homem poderoso. Na minha concepção, ele está lutando dentro de si para ver o que ele vai fazer com esses irmãos. E aqui eu quero começar a ler com você. Responderam: não, meu senhor, nós só viemos comprar mantimento. Ele, porém, lhes disse: nada disso, vocês vieram para ver os pontos fracos da nossa terra. E um disse: não, nós somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai e o outro já não existe. Quem era o outro? Era ele mesmo, José. Então José falou: é como já vos disse, sois espiões. Nisso vocês vão ser provados. Vocês vão ter que trazer o irmão mais novo de vocês aqui, para ver se é verdade isso que vocês estão falando. Se não, eu não vou permitir que vocês voltem. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, e vocês vão ficar detidos para que sejam provadas as vossas palavras. E os meteu juntos em prisão por 3 dias. A pior coisa que pode acontecer para um homem
Ferido é o sucesso e o poder chegar antes da cura. Aqui, José está numa sinuca de bico, como nós comumente chamamos. Ele está aqui. Ao terceiro dia, verso 18 do capítulo 42, vai dizer: José chamou e disse: façam entrar, fazei o seguinte e vivereis. Eu temo a Deus, José falou. Olha como ele diz, né? Eu temo a Deus. Se vocês são homens honestos, um de vocês vai ficar detido aqui, na prisão. E os outros de vocês vão levar o cereal para casa de vocês, para a família de vocês não morrer, e vão trazer o irmão mais novo de vocês aqui. Você acredita que José deixou um dos seus irmãos, que foi Simeão, preso? Eu, Sheila, acredito que por mais de 3 anos, ou por quase 3 anos, 3 anos ficou o irmão de José, Simeão, preso lá. Então, uns disseram aos outros, na verdade, que eu estou no verso 20 do capítulo 42. Ele disse: se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês, vocês não vão morrer. Mas se vocês não trouxerem o irmão mais novo, vocês vão todos morrer. Eu, Sheila, penso que nessa luta emocional que José estava, algumas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, José está lutando para não se vingar dos seus irmãos. E em segundo lugar, José também está querendo ver se esses irmãos melhoraram como indivíduos ou se eles são os mesmos. Eu penso que José queria dizer assim: será que eles fizeram algum mal para o meu irmão Benjamim? Será que eles também mataram o meu irmão Benjamim? Será que eles judiaram? Será que eles melhoraram como indivíduos, como pessoas, né? Então, ele manteve aquele irmão preso, mandou os irmãos embora e olha só o que eles dizem. Uns começaram a dizer para os outros enquanto eles estavam ali na cadeia aqueles 3 dias. Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Quando é que isso aconteceu? Lá no poço, enquanto eles sentaram para comer e José está no poço gritando, pedindo socorro, chorando, e eles não lhe acudiram. Por isso nos vem esta ansiedade. E respondeu-lhes Rúben, lembra do mais velho que falou, deixa ele aí, e ele foi atrás do gado dele, provavelmente. Quando voltou, o irmão já não estava mais. Rubens disse: eu não disse para vocês, não vamos pecar contra o jovem? E vocês não quiseram me ouvir? Vedes aí agora que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. José agora já estava falando a língua egípcia. Então, quando José falava com eles, tinha um intérprete que interpretava para eles na língua hebraica. Mas José entendia tudo que os seus irmãos estavam falando. Para mim, Sheila, aqui é o momento que José está tomando as decisões do que é que ele vai fazer. Se ele vai se vingar ou se ele vai perdoar. Eu ouvi já há muitos anos atrás e eu guardo essa frase comigo. Alguém disse assim: você quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Nossa, a vingança tem um gosto bem saboroso, por um momento. E depois ela amarga tudo de novo, porque ela não reflete aquilo que o ser humano, que é para ser a imagem e semelhança do Criador, tem que fazer. Então essa frase diz o seguinte: quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz a vida inteira? Perdoe. Perdoar é sempre o caminho da cura, é o caminho da vida abundante. Você pode ser uma cristã vivendo uma vida e tendo certeza da sua salvação na vida eterna, mas vivendo aqui uma vida não abundante, uma vida não saudável, uma vida de misérias. Eu falo isso no curso Perdão e Cura, o quanto as nossas feridas podem afetar inclusive o nosso corpo físico. Você já sabe que a depressão, muitas vezes, eu não estou dizendo que é única e exclusivamente pelas feridas, mas em grande maioria é causada pelas feridas. As feridas da alma, aquilo que te aconteceu, aquilo que fizeram com você. E aqui, José está entendendo tudo, a ponto, gente, de José precisar sair do ambiente. Aí, olha, eles continuam dizendo. Rúben, dizendo: eu não falei para vocês. Eles não sabiam que José os entendia e José precisou retirar-se deles para chorar. Eu sempre digo às mulheres que o choro é algo que nos alivia muito. Mas esse choro do José, que é um choro escondido, que é aquele choro que você chora na madrugada, que você chora na sua casa, mas que você não conta para ninguém a sua dor. Tiago 5,16 diz o seguinte: contai as vossas culpas, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para vocês serem sarados. Para que o ser humano seja sarado, ele precisa compartilhar com outro humano ser a natureza exata das suas falhas, das suas dores, e ali na unidade, na oração, as coisas acontecem, a cura vem.
o alívio chega. Mas esse choro de José, o alívio com cura, né? Porque esse choro de José, que é o choro que eu e você choramos lá no quarto, escondidinho, sem contar nada pra ninguém, esse é só um alívio muito imediato e de muito curto espaço. José tem que sair e tem que chorar. Presta atenção nesse choro. Esse é o choro que não cura. Só dá uma aliviadinha. Depois, José retornou e começou e falou para eles. Pegou Simeão e algemou na presença deles. Então, ele ficou preso ali cerca de 3 anos, que foi quando os irmãos de José voltaram de novo. Ordenou José que dessem os cereais que eles vieram comprar, carregaram os sacos deles de cereal, e José fez uma estratagema para ver se os irmãos dele estavam mudados ou não. A Bíblia vai dizer que José devolveu todo o dinheiro deles de volta nos sacos de cada um, nos sacos de mantimento que cada um foi levando. José devolveu o dinheiro de volta. Então, mandou devolver. Quando eles chegaram em Canaã, quando eles chegaram em Canaã, vieram para Jacó, seu pai, para a terra de Canaã. Estamos no capítulo 42 e no verso 29. Acompanhe aí na sua Bíblia. E vieram para Jacó, seu pai, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou. Olha quem é o senhor da terra, é José, diante de quem os irmãos tiveram que chegar lá e se curvar, né? Então, o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente. Nos tratou como espiões da terra. E nós contamos para ele: não, a gente é filho de Jacó, nós éramos 12 irmãos, o mais novo tá com o pai, o mais velho, o outro já não existe. E aí respondeu-nos o homem, o senhor da terra: nisto conhecerei que vocês estão falando a verdade, que são homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos, que vai ficar preso aqui. Toma o cereal para remediar a fome das vossas casas e partir. Voltem lá e tragam o irmão mais novo de vocês, e assim eu saberei que vocês não são espiões, mas são homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Ou seja, José estava dizendo para eles: vocês só vão voltar para comprar de novo, porque ia precisar comprar, porque a fome recém estava começando. José falou: vocês só vão voltar e comprar de novo se vocês trouxerem o irmão mais velho, mais novo. Vai lá e traga o irmão mais novo de vocês. E então entregarei o vosso irmão e vocês vão poder negociar aqui na terra. Aconteceu que, despejando ele os sacos de cereal, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Então Jacó, seu pai, falou: tendes me privado de filhos. José já não existe, Simeão já ficou preso, e agora vocês querem levar Benjamim? De jeito nenhum. E Rúben disse para o pai: pai, nós não vamos poder comprar mantimento se a gente não levar o Benjamim para esse homem conhecer. E Jacó dizendo: não vai. Não vai, não vai e não vai. Mas pai, o Simeão ficou preso lá. Lembra que eu falei que o coração ferido, a alma ferida, tem o hábito de não querer mais viver as mesmas coisas? Se a pessoa namorou e não deu certo, não quer mais namorar. Se a pessoa trabalhou numa área e não deu certo, ela não quer mais voltar naquele lugar. Eu participava do louvor da minha igreja, mas eu fui ferida lá, não quero mais saber disso nunca mais. E às vezes é lá que o Senhor vai te curar de novo. Às vezes é num novo relacionamento que o Senhor vai te curar. Claro, Ele vai te curar antes. E aí você vai entrar e vai viver coisas novas num novo relacionamento. Lembra de levar as suas dores para a cruz. Eu falo sobre isso no curso Perdão e Cura. Então, Jacó falou: não vai, de jeito nenhum. Ele, porém, disse, verso 38, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. E se suceder algum desastre no caminho, por onde vocês forem, vocês vão fazer descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Sabe o que são as cãs? Os cabelos brancos. Jacó estava dizendo: já tô velho e vocês vão fazer eu deitar num caixão de dor por perder mais um filho? O traumatizado sempre vai querer evitar. Nós chamamos na psicologia de uma autoproteção, que não é saudável. Claro que existe um nível de proteção que é bom para nós, mas tem pessoas que não se expõem nunca mais, porque não quer viver nunca mais aquela situação. Não se expõe para não viver mais a situação, mas também não vive uma vida medíocre, porque fica ali no sistema de autoproteção e não vive. E isso não é saudável. Então, gente, o capítulo 43 vai dizer que a fome persistia gravíssima na terra. E eles acabaram de consumir todo aquele alimento que eles tinham trazido, todas aquelas sementes, e nada disso, não tinha mais como. E aí veio o pai e disse: vocês vão ter que voltar para o Egito para comprar o alimento. E Judá respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: se não trouxerdes o irmão mais novo, vocês não vão poder comprar nada aqui na terra. E aí começa
dentro do processo de cada um. É isso que eu acho incrível da palavra. Tem o processo dos irmãos, desses 10 irmãos, que foram se mudando, se transformando, não só remoendo culpa, remoendo com remorso a sua dor, mas colocando-se num lugar de transformação. Deus foi tratando com Jacó, porque tudo isso que acontece tem também raiz na preferência que ele fez de um único filho em detrimento dos outros 11. Sabe? Isso tudo tem consequência. Então Deus é um Deus tão incrível que Ele vai, à medida que vamos vivendo e caminhando na vida, Ele vai tratando com cada um de nós. Então uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que vêm estar comigo, seja num gabinete, seja numa mentoria, seja num grupo de imersão, eu sempre digo o seguinte: Deus está tratando com você e também com quem te feriu. Deus está tratando com você e com a sua rival. E eu falo muito sobre isso numa palavra que tenho sobre Ana e Penina e também sobre Sara e Agar. Porque nós temos muito isso, né? Nós queremos que Deus elimine o nosso rival, mas esse rival também é filho de Deus. E Deus vai tratar com ele e Deus vai tratar conosco. Deus não vai deixar de lidar com o seu inimigo, mas Deus também não vai deixar de lidar com você. Tudo que ele tiver que corrigir e fazer, ele vai fazer. Nesse momento, na minha visão, Deus está tratando com Jacó e dizendo o seguinte: ou você confia em mim, esse seu filho Benjamim, ou vocês vão morrer todos de fome, porque isso era o que iria acontecer. Então, Jacó, ele é obrigado a deixar o seu filho ir. Verso 11, respondeu-lhes Israel, que é o Jacó, né, que teve o nome mudado para Israel: se é assim, fazei isto. Tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai-os de presente a esse homem. Leva um pouco de bálsamo, leva um pouco de mel, leva mirra, leva nozes, leva amêndoas e levai também dinheiro em dobro. O dinheiro para devolver o dinheiro que veio enganado, que isso certamente foi um engano. Olha como eles eram honestos. E os irmãos de José agora eram homens honestos, tinham se transformado em homens honestos. Aquilo que eles tinham feito na juventude tinha ficado lá. E eu encorajo você que errou na juventude e vive até hoje com remorso. Se você cresceu, se você melhorou, você pode viver novas coisas. Você não é mais o mesmo de antes. Eles eram homens honestos. Aquele foi um episódio da vida deles, sabe? Então Jacó disse: se é desse jeito, então vocês vão. Levem o dinheiro de volta e levem também o vosso irmão. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante esse homem, que ele nem sonhava que era o seu filho José, para que vos restitua o vosso outro irmão, o Simeão, que tinha ficado preso lá pelo menos 1 ano ou 2 ou até 3, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aqui, na minha visão, é Jacó entregando a Deus os seus filhos, entregando talvez a morte de José, que ele achava que estava morto, entregando aos cuidados de Deus o seu filho mais novo, chamado Benjamim. E a Bíblia vai dizer que eles foram, e José, agora, eles já foram levados à presença de José, porque esse era o acordo: vocês só vão poder comprar de novo se trouxerem os irmãos. Então, a Bíblia diz que José decide hospedar os seus irmãos em casa. Eu acredito que nesses 3 anos que se passaram, o coração de José estava muito dolorido e sendo trabalhado e tomando decisões. Eu preciso perdoar, eu preciso esquecer. Eu não sei se ele ia de vez em quando espiar o Simeão lá na cadeia. Eu não sei se ele foi trocar alguma ideia com o Simeão para saber qual que é a tua história, quem são seus irmãos. Eu não sei. Mas o fato é que todos esses anos se passam e agora José diz: levem eles lá para casa que eles vão comer comigo na minha mesa. E quando chegaram ao mordomo da casa de José, lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, quando a gente foi embora para nossa casa, a gente viu que o dinheiro foi colocado de volta. Será que eles não vão pensar que a gente roubou? Tá aqui, a gente está devolvendo tudo isso. E ele disse: paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe para fora Simeão, lembra que Simeão estava preso, né? Depois levou o mordomo eles à casa de José, eles puderam tomar banho, eles puderam se assear, e então, meio-dia, eles iam se sentar na mesa. Chegando José em casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos. E de novo o quê? Se prostraram até a terra perante ele.
Eu acho tão incrível isso. Eu tenho algumas anotações aqui que eu não quero perder, sabe? É incrível como toda a estrutura psicológica desses homens todos, desde o pai Jacó a José e os seus 10 irmãos, está sendo trabalhada. Está sendo mexida, está sendo movida. A estrutura psicológica de cada um deles, a estrutura emocional, as suas dores, as suas culpas, os seus remorsos, a falta de perdão, tudo isso está sendo trabalhado aqui. E quando José chegou, ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem disseram, tá tudo bem? E eles responderam: ainda vive, ele tá bem. Mas ele não queria. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é esse o irmão mais novo de vocês, de quem vocês falaram? Deus te conceda graça, meu filho. Falou pro irmão dele, o irmão mais novo, que era irmão de pai e mãe. Então José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Esse é o segundo choro de José e é de novo aquele choro que não traz cura. É o choro escondido, é o choro que alivia, mas só alivia. José procura um lugar para esconder e ele chora ali, ele se recompõe e ele volta para tratar com seus irmãos. Lavou o rosto e saiu e conteve-se. E disse: sirvam a refeição. Serviram ele à parte e a eles também à parte. Olha o que José fez. José colocou os irmãos do maior ao menor. Rúben, acho que Simeão agora já está de volta. Judá, eu não vou lembrar a ordem exata, mas ele foi colocando um a um. E Benjamim ficou por último. E eles ficaram maravilhados disso. Isso tudo é Deus trabalhando na estrutura emocional, psicológica, espiritual de todos esses homens. E eles assentaram-se diante dele e então lhes apresentou a porção que estavam diante deles. E a porção de Benjamim, que era o irmão dele, era 5 vezes maior que a dos outros. Aí, José deu a ordem para o mordomo e aqui José faz uma estratagema para deter os seus irmãos. Penso eu que talvez José já está ali decidindo perdoar, só que ele quer ver assim, deixa eu ver se esses camaradas mudaram mesmo. É da natureza das pessoas feridas querer ficar fazendo prova com as outras pessoas e isso nem sempre é bom. No caso de José deu certo, mas eu encorajo você a não ficar fazendo tantas provas, deixa as pessoas na mão de Deus, sabe? Porque a Bíblia diz que José pegou e colocou o cálice de prata que ele estava bebendo dentro do saco de Benjamim, do saco de cereal de Benjamim. E despediu, eles compraram, negociaram, volta todo mundo para casa, os 11. Tão felizinhos ali pelo caminho, quando vem a guarda de José e diz: alguém roubou a taça do homem do Egito. E eles disseram: que isso? A gente é homem honesto, a gente não é ladrão, não. E eles disseram: por que vocês fizeram isso? Por que vocês pagaram mal com bem? Foram instigando aqueles 11 homens ali, na minha visão, porque José queria ver se eles de fato tinham melhorado ou não. Aí eles disseram: gente, que é isso? A gente trouxe o dinheiro de volta que alguém colocou errado na nossa bolsa. A gente é decente. Um dos irmãos disseram assim: o homem que tiver com essa taça no seu saco, no seu saco de cereal, ele pode ser morto. E todos nós vamos ser seus escravos. Aí José falou: não vai ser assim. Só aquele com quem for encontrada a minha taça, no saco de cereal de quem for encontrada a minha taça, esse homem vai ficar por meu escravo. E eles ficaram tranquilos, porque eles sabiam que eles não eram homens que roubavam. Mas a Bíblia vai dizer que, de repente, foram abrindo saco por saco e José deixou Benjamim por último. Aqui eu vejo um requinte de crueldade e imagino a luta de José em: vou perdoar ou vou aproveitar agora para deixar eles presos para sempre? Aqui, penso eu, que tá nessa luta aqui. Então, quando eles encontram dentro do saco de cereal de Benjamim a taça, a Bíblia diz que os irmãos ficaram desesperados. E aqui é um ponto-chave da cura desse processo. E um dos primeiros sinais de cura é quando a gente é sincero com a nossa dor. Aqui Judá se levantou e foi sincero com a sua dor. Quando encontrou a taça de José no saco de cereal do irmão mais novo, os irmãos ficaram apavorados e começaram a chorar. Por quê? Porque o pai havia os recomendado veementemente que eles tinham que trazer esse filho de volta. Jacó falou: se vocês perderem o Benjamim, se acontecer alguma coisa com o Benjamim no caminho, eu vou morrer de tanta dor, porque um filho já não tenho mais. E aí, então, José falou:
vocês podem ir embora, só vai ficar esse menor aqui comigo. O mais novo vai ter que ficar. Verso 18 do capítulo 44 diz: Então Judá se aproximou dele e disse: Ai, senhor meu, rogo-te que permita que o teu servo diga uma palavra aos teus ouvidos e não se acenda a sua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos: tendes pai ou irmão? Aqui, Judá começa a ser sincero e ele diz o seguinte: você lembra que nós falamos que nós somos 12 irmãos? Na verdade, um irmão nosso já não existe tem muito tempo. O meu pai chora por ele tem muito tempo. Esse é o outro irmão dele. Se nós não levarmos esse menino de volta, o nosso pai vai sofrer. E eu penso que aqui José começa a perceber a mudança na vida dos seus irmãos. Porque primeiro, um falou: deixa que eu vou ficar de escravo no lugar dele. Deixa esse homem embora, porque é o filho do meu pai, é o filho mais novo. E José começa a ver o coração dos seus irmãos. E aí ele disse assim: fique eu agora no lugar de servo, no lugar do moço, para que o moço suba com seus irmãos. Como é que eu vou voltar ao meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que ao meu pai sobrevirá. Aqui, gente, José não aguenta mais e José explode num choro e aqui a cura ganha forma física e aqui toda a verdade vem à tona. Capítulo 45 diz: então José, não podendo mais se conter diante de todos, bradou: sai todo mundo da sala. E saiu todos os empregados, ficou só José com seus irmãos. E ali ele levantou a voz num choro, de maneira que os egípcios ouviam no palácio inteiro. Isso sim é um choro que cura. O choro da verdade, o choro da entrega, o choro sincero, o choro do encontro. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Eu imagino que aqui ele está gritando. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. E disse José aos seus irmãos: agora venham, cheguem-se a mim. E se achegaram. Então ele disse: eu sou José, não precisam vocês ficar tristes. Olha, aqui José está curado, gente. Aqui é a prova da cura, porque ele diz assim, verso 5: não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe quando é que a cura chega? Quando você tem a consciência de que tudo que te aconteceu, de bom e de ruim, cooperavam para você cumprir o seu propósito. Aqui José entende, reconhece e aceita a soberania de Deus, dizendo: como é que eu vim parar aqui? Foi Deus quem me trouxe aqui. Não precisa vocês pensar que foram vocês. Então aquele José que talvez até uns dias antes colocava a culpa nos irmãos de toda a sua dor, da cadeia, da situação de ser vendido como escravo, das tantas noites que ele chorou, antes ele estava colocando nos seus irmãos. Agora José tira tudo e coloca na cruz e diz assim: foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me conduziu para esse lugar. E aí José diz: sabe por quê? É só o começo da fome, ainda vai ter muitos anos de fome. E Deus me trouxe aqui para conservar toda a nossa família. Tá vivo meu pai? Vai buscar ele, traz ele para cá. Diga que eu tô morando aqui, vocês vão morar perto de mim aqui. Vocês vão cuidar do gado de vocês. Traga tudo, mudem-se para cá. Olha que coisa mais linda. Apressai-vos, vão até o meu pai, tragam ele de volta. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Contem isso para o meu pai, conta a minha glória no Egito para o meu pai, e fala para ele vir. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou Benjamim também. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois eles foram buscar o pai. Sabe como eu vejo que o nosso processo de cura está correto? Quando nós conseguimos beijar a pessoa que nos ofendeu. Beijar no sentido de conviver com essa pessoa, sabe? De aproximação de novo. E não daquela pessoa que tem uma ferida que não deixa ninguém chegar perto, mas um coração que está disposto a abraçar aquele que foi o opressor, porque já o perdoou, entendeu que a soberania divina estava cuidando de tudo. Alguém que deixa a cargo da soberania divina a transformação do outro, a mudança do outro. Alguém que se entrega para o seu processo de cura. E aqui do capítulo 47 em diante,
O próprio Jacó conhece o faraó, é recebido por faraó. Faraó mostra toda a sua gratidão a José. E aqui José acolhe toda a sua família, o seu pai e os seus irmãos, agora com o coração curado. Eu quero encerrar esse estudo convidando você a trazer para a cruz tudo aquilo que possa ter ferido a sua vida até aqui. O nosso estudo encerra aqui, mas você pode continuar agora aí na sua casa, um momento de oração, um momento de olhar para tudo que te aconteceu e trazer para a cruz, um momento de reconhecer a soberania divina no meio de todas as tuas dores e dos teus pesares. Para você que é do curso Perdão e Cura, você sabe muito bem como essa palavra se encaixa para o nosso curso. E você que não conhece o curso e desejar conhecer, nós temos ele à disposição para você. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua história, que esse processo de perdão e cura possa ter iluminado os olhos do seu entendimento e você possa tomar decisões hoje na sua vida que vão não só abençoar você, mas toda a sua descendência, porque é isso que a gente lê nos finais dos capítulos do livro de Gênesis. Deus abençoe você e até a próxima.